O Irã se sente ameaçado. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, estacionou bombardeiros Stealth B-2 Spirit em uma ilha remota no Oceano Índico. Os Estados Unidos da América estão se preparando para bombardear. O Irã planeja um ataque preventivo visando destruir uma importante base militar dos Estados Unidos da América. É o que o Irã afirma estar fazendo. Mas a realidade pode ser que o Irã nem mesmo consiga alcançar a ilha distante, quanto mais atacá-la. Tudo começou com uma carta escrita por Trump. Nessa carta, Trump convocou o Irã para vir à mesa para negociações diretas sobre seu crescente programa nuclear. O Irã tem buscado, por anos, desenvolver uma arma nuclear para projetar poder sobre o Oriente Médio e se tornar uma das vozes mais influentes na geopolítica regional. Ainda não chegou lá, mas o Irã está se aproximando. O Irã já enriquece urânio a 60% de U-235, enquanto a maioria das armas nucleares exige 90% para operar. Está instalando centrífugas e não está mais cooperando com o Plano de Ação Conjunto Global, ou Plano de Ação Conjunto Global, estabelecido pelos Estados Unidos da América, Rússia, França e Reino Unido para monitorar suas atividades. O Irã está próximo de um dispositivo nuclear e Trump está satisfeito. Contudo, pode-se alegar que este é um problema gerado pelo próprio Trump. Durante seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos da América, Trump retirou o país do Plano de Ação Conjunto Global, optando por mirar no Irã. Apesar das sanções projetadas por Trump para paralisar a economia iraniana estarem funcionando de certa forma, os Estados Unidos da América continuam sendo o principal intermediário de poder no acordo nuclear com o Irã. Plano de Ação Conjunto Global. Lembre-se que a Rússia, e em certa medida a China, são aliadas do Irã. Todo o acordo está se desfazendo. Trump quer fazer um novo acordo. O Irã se recusou. Trump está posicionando bombardeiros aéreos americanos na ilha de Diego Garcia como ameaça. O Irã tem que vir à mesa ou haverá um preço alto a pagar. O problema para Trump é duplo. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, afirmou que o país se recusou categoricamente a iniciar negociações diretas com os Estados Unidos da América. Rejeitamos conversas diretas com os Estados Unidos da América em resposta à carta do presidente via Oman, mas estamos abertos a negociações indiretas. Trump não está satisfeito. Ele quer seu governo diretamente envolvido, como na questão Ucrânia-Rússia, pois acredita que negociações indiretas não trarão os resultados desejados. Daí a razão para os bombardeiros em Diego Garcia. Se não houver acordo, haverá bombardeio, disse Trump à National Broadcasting Company em 29 de março. Mas se não houver um acordo, há uma chance de eu aplicar tarifas secundárias sobre eles, como fiz 4 anos atrás. Ameaças abundam, mas nada aconteceu ainda, além do reposicionamento dos bombardeiros dos Estados Unidos da América, ao qual voltaremos em um momento. O segundo e maior problema para Trump é que o Irã não está aceitando essas ameaças passivamente. Agora está ameaçando atacar a ilha que os Estados Unidos da América planejam usar como base para seus bombardeiros B-2. E para piorar, o Irã pretende atingir não só os Estados Unidos da América, mas todos que cooperam com eles. Em 29 de março, um alto oficial militar iraniano falou para o jornal britânico The Telegraph. Ele afirmou que o Irã se preparava para um ataque. Não haverá distinção ao mirar forças britânicas ou americanas se o Irã for atacado de qualquer base na região ou dentro do alcance dos mísseis iranianos. Quando chegar a hora, não importará sua nacionalidade. Se você estiver em uma base usada pelos americanos, será um alvo. Esse é um aviso severo da mídia estatal iraniana. O Irã possui armas em seu território capazes de realizar tal ataque. As versões mais recentes do míssil Karam-Shahar e o drone kamikaze Shahid-136B têm um alcance de cerca de 4.000 quilômetros, aproximadamente 2.485 milhas. A situação piora para Trump. O Irã inicialmente ameaçou atacar Diego Garcia em retaliação. A retórica está mudando. Em 31 de março, o Telegraph relatou comentários de um oficial militar iraniano alertando que o Irã pode ter que atingir a ilha primeiro. Comandantes principais são instados a atacar preventivamente a ilha e sua base se as ameaças de Trump se agravarem, disse o oficial, acrescentando que as discussões sobre a ilha se intensificaram desde que os Estados Unidos da América implantaram bombardeiros lá. A tensão aumenta no Oriente Médio.
Parece que os Estados Unidos da América e seus aliados estão criando uma situação que pode explodir na cara deles. Mas vamos recapitular. Diego Garcia, mencionado diversas vezes, nos leva a algumas perguntas óbvias. O que é Diego Garcia? E por que o Irã se sente tão ameaçado por isso? Diego Garcia, apesar do nome, não é uma pessoa, mas sim a maior ilha do arquipélago de Chagos, um território soberano atualmente controlado pelos Estados Unidos da América, que ali construíram uma base militar nos anos 70. Desde então, a base é operada em conjunto pelo Reino Unido e Estados Unidos da América. O Reino Unido é dono da terra, e os Estados Unidos da América utilizam a base para projetar poder e realizar ataques no Oriente Médio. Também é um recurso comprovado para o exército dos Estados Unidos da América. Durante a Guerra ao Terror após os ataques de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos da América utilizaram Diego Garcia como base para enviar bombardeiros ao Iraque e Afeganistão, o que preocupará o Irã. O Iraque, vizinho direto do Irã, sabe que os Estados Unidos da América demonstraram capacidade de atingir o país com bombardeiros a partir da ilha. Estima-se que existam 4.000 militares ativos e civis contratados na ilha, todos provenientes dos Estados Unidos da América e Reino Unido. Isso sozinho não ameaçaria o Irã. Mas não é bom ter soldados inimigos estacionados em uma base relativamente próxima. No entanto, esses soldados não se preparavam para um ataque. A maioria manteria a base e completaria seu serviço antes de voltar para casa. Mas não é o caso. Os Estados Unidos da América estão alterando o uso de Diego Garcia e o Irã começa a se sentir ameaçado. Os bombardeiros B-2 Spirits começaram a se acumular na zona de guerra, TWZ, a partir de 25 de março, conforme os primeiros relatórios de chegada. Ele rastreou o tráfego de rádio de vários locais para confirmar que no mínimo 3 bombardeiros B-2 seguiam para Diego Garcia. Após as ameaças iniciais de Trump de bombardear o Irã caso não houvesse negociações nucleares com os Estados Unidos da América, os Estados Unidos da América enviaram à ilha bombardeiros, pelo menos 3 aviões de carga C-17 e até 10 tanques aéreos junto com eles. Esses tanques são cruciais para permitir que as aeronaves dos Estados Unidos da América se reabasteçam em voo, garantindo alcance para atingir alvos e retornar em segurança. Um alvo como o Irã. Em 26 de março, o Jornal de Defesa do Reino Unido atualizou sobre a situação em Diego Garcia. Os Estados Unidos da América ampliaram significativamente sua presença militar em Diego Garcia, base britânica, posicionando no mínimo 7 B-2S na ilha, em vez de apenas 3. Isso marca uma nova escalada nos preparativos em andamento para ações militares em grande escala, possivelmente visando as forças Houthi no Iêmen e, segundo alguns analistas, a infraestrutura militar iraniana. A revista também trouxe novas informações sobre as aeronaves de apoio que estão chegando em Diego Garcia. Os tanques KC-135 foram posicionados inicialmente em locais importantes do Pacífico, como Havaí, Guam e Califórnia. Os tanques estão agora em Diego Garcia, fazendo o Irã se sentir ameaçado, a ponto de considerar um ataque preventivo. O B-2 é um dos ativos aéreos mais poderosos da Força Aérea dos Estados Unidos da América, um bombardeiro stealth que pode lançar bombas convencionais e nucleares. O B-2 entrou em serviço em 1999 e foi usado para atacar alvos sérvios durante a campanha da OTAN contra a Iugoslávia. Dos 21 bombardeiros aterrorizantes produzidos inicialmente pelos Estados Unidos da América, acredita-se que apenas 19 permaneçam em serviço atualmente. A transferência de 7 bombardeiros para Diego Garcia é uma das maiores acumulações militares dos Estados Unidos da América recentemente. Os Estados Unidos da América estão dedicando bem mais de 1/4 de sua força B-2 para ameaçar o Irã. A aeronave tem envergadura de 52,4 metros, mede 21 metros de altura e 5,18 metros de comprimento. É impulsionado por 4 motores turbofan General Electric Aviation F-118 GE-100, cada um com capacidade de 7.843,5 kg de empuxo. Isso permite ao B-2 atingir velocidades subsônicas altas, quase alcançando a velocidade do som.
Com um alcance de 11.100 e 16 quilômetros, é possível adicionar alguns milhares de milhas extras graças aos tanques aéreos que os Estados Unidos da América instalaram em Diego Garcia. A aeronave também tem um teto de voo de 50 mil pés, o que pode colocá-la fora do alcance da maioria das defesas aéreas iranianas. Mas o mais preocupante sobre o B-2 para os iranianos talvez seja sua carga potencial. O B-2 é uma aeronave convencional versátil, capaz de transportar até 80 minas marítimas Mark 60 e 2 de 500 libras cada. O Irã não se preocupará com eles, pois não se prepara para um confronto naval contra os Estados Unidos da América. Mais preocupante é a capacidade do B-2 de transportar até 80 bombas Mark 82 de 226,8 kg, usadas para atingir alvos terrestres. Dependendo da missão, o B-2 também pode vir carregado com GBU-38 Joint Direct Attack Munition S Guided Bomb Unit 31 Joint Direct Attack Munition. Até 16 bombas Mark 84 de 2.000 libras cada, e mísseis como o AGM-154, JSAL e AGM-158, JASM. Há também o aspecto nuclear do bombardeiro para o Irã considerar. O B-2 pode carregar e soltar até 16 B-61-7, B-61-12 ou B-83 ogivas nucleares. Se os Estados Unidos da América quiserem levar a sério sua ameaça nuclear, também podem carregar até 8 bombas B-60 e 111 nos lançadores rotativos da aeronave. Essas bombas pesam 1.200 libras e têm um rendimento de 400 quilotoneladas, o que é mais do que suficiente para devastar a maioria das cidades iranianas. O Irã não quer ver esses terríveis bombardeiros furtivos em seu céu. É por isso que está preparando um ataque preventivo contra Diego Garcia. Porém, isso levanta outra questão crucial. O Irã realmente tem capacidade de alcançar a ilha? É uma pergunta difícil, pois Diego Garcia fica longe do Irã. Aninhado no Oceano Índico, a ilha está a cerca de 4 km e 87 metros da fronteira sul do Irã, segundo a TWZ. Isso não é um problema para os Estados Unidos da América. Seus B-2S podem viajar mais que o dobro dessa distância e quase triplicá-la com reabastecimento aéreo. Isso permite que os B-2 realizem bombardeios em quase qualquer local no Irã. E ainda voltar para a base sem nenhum problema, as opções de ataque do Irã são um pouco mais limitadas. Conforme declaração anônima ao Telegraph, um funcionário iraniano insinuou que o Irã detém mísseis capazes de alcançar Diego Garcia, mencionando especificamente a versão mais recente do Karam-Shahar, mas o oficial pode não ter sido totalmente preciso na descrição. Ele provavelmente se referia ao Karam-Shahar 4, revelado pelo Irã em maio de 2023. O míssil usa combustível hipergólico armazenável por anos, permitindo um tempo de preparação para lançamento de apenas 12 minutos. Se o Irã quisesse lançar um ataque preventivo com o míssil hoje, não teria dificuldades. O míssil também é inteligente. Sua estrutura usa materiais compostos fortes, o que dificulta ser abatido do céu. Além disso, ele utiliza um sistema de navegação de média fase para correção de curso, em vez de orientação terminal, dificultando a interferência na trajetória do míssil por sistemas de guerra eletrônica. Há apenas um problema para o Irã. O Karam-Shahar 4 tem um alcance de apenas 2 km. Se o Irã tentar usá-lo para entregar as 1,500 kg de devastação que o míssil pode lançar em Diego Garcia, é necessário aumentar o alcance em no mínimo 1.000 milhas, com o lançamento dos mísseis restrito às fronteiras sul do Irã. Essa segunda limitação torna o Karam-Shahar 4 um alvo fácil para os Estados Unidos da América se enviar seus bombardeiros ao Irã. Sobre outros mísseis, o Irã tem poucas opções. TWZ destaca que o Karam-Shahar 4 tem o maior alcance de qualquer míssil no arsenal do Irã. Se for ter alguma chance de atingir Diego Garcia com um ataque de míssil, ele precisará implantar mísseis pela Marinha, o que está além das capacidades atuais do Irã, ou lançá-los de outro país. Existe alguma nação próxima a Diego Garcia disposta a arriscar uma guerra total com os Estados Unidos da América para permitir que isso aconteça? Parece improvável. Ainda assim, o oficial militar iraniano sugeriu outra opção, o drone kamikaze Shahid-136B. O oficial afirma que o drone tem um alcance de 4 km e 0,01 suficiente para alcançar Diego Garcia. O drone, lançável da fronteira sul do Irã,
ou de navios no Oceano Índico é portátil o suficiente para permitir ao país preparar um ataque preventivo. O problema do Irã é que os drones podem não ter força suficiente para causar danos sérios aos B-2 estacionados. Diego Garcia. O Shahed 136B é uma atualização do original Shahed 136S do país. No entanto, essas atualizações não são extensas o suficiente para aumentar substancialmente a velocidade do drone original, que é de apenas 115 milhas por hora. O Shahed 136B não consegue manter a velocidade máxima durante todo o percurso do Irã até Diego Garcia. Mas não importaria. Os drones são muito mais lentos que o B-2 e não atingem o mesmo teto de serviço. Se o Irã usasse drones, os Estados Unidos da América poderiam contra-atacar com bombardeiros B-2 equipados com mísseis antiaéreos capazes de derrubá-los do céu. Isso assumindo que os Estados Unidos da América não confiam nas defesas aéreas provavelmente instaladas em Diego Garcia para realizar a tarefa. Portanto, drones podem não ser uma opção para o Irã. O Shahed 136B pode carregar explosivos suficientes para causar sérios danos a um B-2. O desafio do Irã será fazer com que esses drones se aproximem o bastante para causar danos. Qual seria a alternativa do Irã? Ele possui uma força aérea, apesar de não ser impressionante. Segundo o Global Firepower, que anualmente classifica 145 nações militares para determinar a mais poderosa. O Irã possui a 20ª maior força aérea do mundo em número de ativos. Entre suas 552 aeronaves estão 188 caças, 21 tipos de ataque e 10 aeronaves de missão especial. O país também opera 6 aeronaves de reabastecimento. O Irã poderia imitar a tática dos Estados Unidos da América de usar estações de reabastecimento aéreo para garantir que suas aeronaves alcancem Diego Garcia. Lançar bombas ou mísseis e retornar para casa. Seria possível se não houvesse um problema. A força aérea iraniana está muito desatualizada. Pegue seus jatos de combate como exemplo. A joia atual na coroa aérea iraniana é o pequeno estoque de F-4 Phantom II que tem em seu arsenal. Esses jatos foram construídos nos Estados Unidos da América e estrearam em 1958. Na época, o F-4 Phantom II era um monstro. Ele quebrou 16 recordes mundiais de altitude e velocidade entre 1959 e 1962. Contudo, um jato notável de quase 70 anos atrás não será muito eficaz contra os Estados Unidos da América e sua força aérea muito superior. Além disso, é improvável que o F-4 consiga chegar a Diego Garcia. Ele tem um alcance de 2,81 quilômetros, que poderia ser aumentado pelos tanques aéreos do Irã. No entanto, não é um jato furtivo e será facilmente detectado pelos Estados Unidos da América durante o percurso. Isso significa que provavelmente será destruído no ar antes de causar qualquer dano. Outros ativos aéreos do Irã incluem o F-14 Tomcat, famoso em Top Gun, sendo um pouco mais atualizado que o F-4 e o F-5, e Freedom Fighter. Porém, os dois jatos são fabricados nos Estados Unidos da América e estão muito aquém do que o país é capaz de implantar atualmente. Os Estados Unidos da América também conhecem esses jatos detalhadamente, podendo facilmente neutralizar qualquer ameaça que possam representar. Além disso, o Irã só pode mobilizar aeronaves antigas da era soviética da Rússia e da China, como o Chengdu J-7F-7 Fishkan, introduzido em 1966. Em resumo, um ataque aéreo iraniano a Diego Garcia parece improvável. Com o míssil de maior alcance do país, incapaz de atingir a ilha e seu melhor drone apenas conseguindo alcançá-la. A única outra opção do Irã é a sua marinha, e isso não vai fazer muito, diz o Global Firepower. O Irã possui a 34ª marinha mais forte do mundo, em termos de ativos totais, subindo para a 15ª posição quando considerada a tonelagem. Possui 107 embarcações capazes de 223.395 toneladas de água. Essas embarcações, como as fragatas de mísseis guiados IRIN Jamaran e IRIN Alvand, não podem realmente testar os navios muito mais poderosos dos Estados Unidos da América.
O Irã não tem porta-aviões, o que o impede de levar seus jatos de combate e bombardeiros desatualizados perto o suficiente de Diego Garcia para causar danos significativos. O Irã possui 25 submarinos que poderiam ter sido a chave para um ataque preventivo bem-sucedido contra a base dos Estados Unidos da América. O problema é que a maioria desses submarinos são da classe Kilo, construídos pela União Soviética em 1982. Eles são movidos a diesel, facilitando a detecção subaquática e não possuem sistemas de mísseis para o Irã atacar alvos terrestres. O submarino pode atingir ameaças no ar graças a estar equipado com sistemas de mísseis superfície e ar, sistema antiaéreo naval 8 ou sistema antiaéreo naval 10. Contudo, a menos que os Estados Unidos da América voem seus bombardeiros B-2 em baixa altitude e o Irã identifique a aeronave furtiva com seus radares submarinos desatualizados, esses mísseis não serão uma grande ameaça. Esse é o problema para o Irã. Está falando muito sobre lançar um ataque preventivo contra Diego Garcia. Porém, a menos que tenha um truque na manga, a maioria de suas armas não está à altura da tarefa. O míssil iraniano de maior alcance não alcança a base na ilha. Seu melhor drone pode apenas, mas é lento o suficiente para ser rastreado e abatido do céu antes que chegue a Diego Garcia. Além disso, com o Irã declarando a possibilidade de um ataque preventivo, alertou os Estados Unidos da América para ficarem na defensiva. Isso pode indicar a chegada antecipada ou tardia de destroyers e possivelmente porta-aviões dos Estados Unidos da América à base. Mas o que você acha da pressão do Irã por um ataque preventivo em Diego Garcia? Isso é mesmo possível? E se for, como você acha que os Estados Unidos da América e o Reino Unido responderiam? Compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no The Military Show para mais atualizações sobre os últimos acontecimentos no Oriente Médio. Confira Trump pronto para bombardear o Irã até o esquecimento ou clique neste outro vídeo.